A dor é a martelada do artista cósmico que está lapidando a pedra bruta egóica até ela se tornar uma obra de arte. O Rubedo, grande obra, traduzida para a linguagem musical, é rock and roll. Rock é pedra bruta, é negredo. Roll é mudança, no sentido de fluidez, de transmutação. Isso é rock and roll da consciência. Agora vocês entendem o que foi, na verdade, a batalha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimurans, estou sempre aqui para falar de literatura escrita e hoje eu vou falar do livro mais louco que eu já li na minha vida, A Liga dos Corações Puros, de César Davis, publicado pela Chiado Books. Olha só que capa genial! Mas antes de mergulhar nesse universo totalmente fantasioso e psicodélico, por favor, eu já peço que já deixe o seu like pra gente crescer ainda mais nesse canal, aumentar essa família, chegar esse conteúdo a outras pessoas interessadas. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e se quiser, já ative o sininho de notificações para sempre estar por dentro do mundo literário. Se você quiser, me acompanhe também pelo Instagram, porque lá, diariamente, eu coloco conteúdos relacionados ao mundo da literatura e da escrita. Vocês lembram de um vídeo que eu fiz do Recebidos e Comprados em que eu citei esse livro, A Liga dos Corações Puros, A Chama? Pois é, vocês lembram do trechinho da sinopse? Se você não assistiu, recomendo que assista para vocês terem uma degustação, um gostinho a mais desse livro bem doido. O autor já falou na sinopse que esse é o livro mais louco que você vai ler, que você, leitor, vai ler. E realmente, gente, foi o livro mais louco que eu já li. É uma mistura de meditação, rock and roll, transmutação, consciência, alquimia, psicologia e mais outros elementos diversos. E o autor, César Davis, conseguiu reunir todos esses elementos em uma história de autofantasia. É interessante que logo no início o autor fala como é que foram os seus estudos para concluir essa obra. E a gente vê que tem muitas referências da psicologia junguiana e freudiana. Antes de iniciar a história, o autor falou todos os seus pensamentos e de onde vieram todas as suas referências e pesquisas para escrever esse livro. O livro também contém ilustrações. Essa daqui é uma ilustração da Flor da Vida, que o autor explica direitinho o que ela é, como ela funciona, como ela foi elaborada. Muito interessante. Outra ilustração que tem nesse livro que eu acho muito linda é essa daqui. Mas vamos lá, a gente já sabe que é uma história louca, que tem muitos elementos, mas sobre o que se trata de fato? Como é que é a sinopse dessa história? Vamos começar apresentando o protagonista, Zakuzor. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia. E ele, gente, representa todas as pessoas que estão insatisfeitas com o sistema e com a sociedade. Só que no caso dele, não é no planeta Terra, é em outro planeta, em outra circunstância, em um outro sistema. Lá naquela região onde ele mora, naquele lugar, todas as pessoas nascem com condições pré-determinadas. Elas são orientadas a seguirem aquelas condições porque são dadas como as melhores possíveis, as mais saudáveis e que todos deveriam seguir. Só que não é o caso do nosso protagonista. É claro, ele escuta o sussurro do coração. E essa metáfora foi muito legal por parte do autor, porque o que seria esse sussurro do coração? O sussurro do coração, gente, é a interpretação na nossa voz de dentro, da nossa verdadeira vocação. Será que a gente está mesmo ouvindo as nossas intuições, a nossa voz interior, a nossa vocação? Ou a gente está se deixando ser dominado por um sistema? Então, o livro coloca muito isso à reflexão. Logo no primeiro capítulo, o autor ele faz uma comparação bem legal
com os 3 estágios freudianos, que é o id, o ego e o superego. E o que seria isso, né? Falando brevemente sobre o assunto. O id, o ego e o superego são 3 estágios da nossa inconsciência. O id seria todos os nossos desejos, todas as nossas pulsões, tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, mas que nem sempre é possível. Representa os nossos instintos. O superego é o sistema, é a sociedade. E o ego é aquele equilíbrio entre o id e o superego. É aquele que faz o balanço entre os nossos instintos e pulsões e a opressão, né? O sistema. Então, o que seria possível a gente fazer para viver numa sociedade equilibrada? E a gente já percebe o protagonista Zak-Zor nessa confusão, porque ele ouve muito esse sussurro do coração, essa voz interior, para ele fazer o contrário do que aquela sociedade está ditando, porém, ele também sofre com muitos dilemas, muitos empecilhos, porque ele também tem naquele lugar aquilo que a gente chama de superego, que é aquela sociedade totalmente dentro do padrão que eles estabeleceram. E aí é interessante quando o autor entra com o elemento do rock. O rock and roll, ele possui muitas interpretações nesse livro, e ao longo do romance, quando a gente vai avançando, a gente vê de quantas formas possíveis a gente pode interpretar a essência do rock and roll. Em termos gerais, o rock and roll é o ato de rebeldia. É quando você vai contra a esse sistema, a essa opressão, e escuta a sua voz de dentro e faz o que você sempre teve vontade de fazer. A minha interpretação, a Liga dos Corações Puros, a Chama, é justamente essa representação de rebeldia, de se rebelar contra aquilo que é imposto, e nem sempre a gente sabe exatamente o porquê daquilo. E ao longo do romance vocês vão se deparar com outras inúmeras metáforas. Nisso, o personagem transita em mundos diversos, em que esse protagonista ele se une a uma banda de rock para entrar numa batalha e lutar justamente contra esse exército que é contra o livre-arbítrio. No livro tem outro nome, só que eu não vou falar o nome, e também nem todos os nomes que o autor deu a essas categorias, porque eu acho que assim vai perder um pouco do sabor e da graça da história. Quem gosta de alta fantasia, quem gosta de livros de fantasia, mas que tem uma crítica por trás profunda, provavelmente vai gostar muito desse livro. E quem gosta de histórias que fogem das tramas convencionais, que fogem daquele clichê, com certeza vai se amarrar nessa história de César Dal. E além disso, não preciso nem dizer que nem é só a questão psicológica que ele coloca, mas tem muitas questões de filosofia, reflexões muito profundas, tem numerologia, alquimia, autoconsciência, meditação, todos esses elementos integrados para entregar uma mensagem muito importante. É muito curioso observar o quanto o autor estudou, quantos assuntos ele se aprofundou para misturar tudo isso e escrever essa história. Eu adorei os 3 marcadores que vieram com o livro, e do ponto de vista técnico, a leitura é muito agradável. As letras são grandes, o espaçamento de linhas é muito confortável e as páginas são muito gostosas. Então é aquele livro que te faz ter uma leitura bem profunda, bem fluida e gostosa. A escrita do autor é simples, sem floreios, direto ao ponto. Então, o vocabulário é simples. Em todos os estudos, todas as referências, ele tenta explicar da forma mais didática possível. Gostei muito também da dedicatória que ele fez para mim, que diz assim: para Sara, quem é você? Um ser ou uma persona condicionada? A resposta está para aquele que sabe escutar. Ou seja, ele já fala dessa questão de escutar a nós mesmos. E é curioso que o livro mostra que nem sempre é fácil, mesmo quando a gente decide escutar nossa voz de dentro e faz um ato de rebeldia, mesmo assim a jornada
nem sempre é fácil, porque é complicado batalhar e lutar contra todo um sistema. E nisso o livro deixa claro que às vezes há perigos, há formas de distrair a gente do nosso propósito. O protagonista diversas vezes ele é tentado a esquecer de tudo aquilo, ou então às vezes em algumas circunstâncias desiste de tudo aquilo, e é aí que entra o poder da sabedoria e do autoconhecimento, e entra todas essas misturas, ciências essenciais para a gente se manter em equilíbrio, para conseguir o que a gente mais ama, o que a gente mais quer na nossa vida. Eu tenho uma resenha desse livro no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser ler, assim também como vou disponibilizar na descrição do vídeo o link para a compra do livro, assim como os meios de contato do autor, César Dawson. No geral, eu acho muito interessantes livros que falam sobre personagens no autoconhecimento. Só que nesse livro, o autoconhecimento é mostrado, como eu disse anteriormente, de uma forma totalmente inusitada, que só lendo para saber, só lendo para entender. Por mais que eu queira transparecer aqui a loucura que foi ler esse livro, eu não vou conseguir expressar isso num vídeo reduzido, então eu recomendo a leitura. Essa foi a minha dica, minha mensagem de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo e espero também que eu tenha despertado em vocês o interesse para ler A Liga dos Corações Puros, A Chama. Recomendo também que vocês conversem com o autor, tirem as suas dúvidas, ele está sempre lá para caso você tiver alguma dúvida, esclarecer com o autor, trocar ideias. Isso que é legal, né, no mundo contemporâneo, dos autores contemporâneos, essa constante interação com os autores. Repetindo, por favor, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque me ajuda muito. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, todas essas coisas me ajudam muito. Eu tô ficando muito feliz com o feedback que eu tô tendo aqui do canal. E é isso. Um excelente dia a todos.